O primeiro dia de provas do Enem já é neste final de semana e muitos estudantes se preparam para esse momento, mas eles devem ficar atentos em algumas questões para não ter contratempos na hora da prova. Uma das situações em que um candidato deve ficar atento é com relação ao horário das provas, já que o horário brasileiro de verão entra em vigor nesse domingo. Por que estar muito atentos em relação a isso? Primeiro, porque o nosso organismo, biologicamente, ele demora um certo tempo para que ele possa se restabelecer. Os candidatos ainda devem observar outras questões, como o descanso e a alimentação. Então, assim, eles têm que estar muito atentos, tendo uma alimentação bem saudável na véspera, no dia da prova, uma alimentação mais leve. Outra coisa que eles têm muita atenção em relação a consumir muito líquido, porque vai estar uma previsão de muito calor para nós nesse dia da prova no nosso Brasil, mesmo tendo aí pancadas de chuvas. Então, a primeira dica é readaptar o seu organismo para o dia da prova. É dormir bem, apesar que falar é fácil, né? A gente sabe que a ansiedade atrapalha bastante nessa última hora, mas assim, o certo é ele não participar de noitadas, nem de nada nessa reta final, é ficar mais quieto mesmo, mais tranquilo, faz uma leitura mais, como eu falei, daqueles conteúdos que ele tem uma dificuldade, mas aquela leitura mais pontual e tentar dormir bem e ir preparado para a prova. Outra dica é com relação aos conteúdos das provas. Os candidatos devem ficar atentos aos detalhes. De acordo com as provas dos últimos anos, né, a gente tem alguns temas que são mais relevantes, que costumam cair com maior frequência, né, na disciplina de geografia, questões relacionadas ao meio ambiente, agricultura, tratando muito a questão da concentração de terras no Brasil, a luta por terras no Brasil. De demografia, né, a gente tem aí uma tendência muito grande a tratar os movimentos migratórios atuais hoje no mundo, né? Então os alunos podem ficar atentos a esses movimentos migratórios, né? Venezuelanos para o Brasil, os refugiados das guerras civis, principalmente Síria ainda muito em direção à União Europeia. A gente tem a grande questão hoje, né, dos mexicanos, né, em direção aos Estados Unidos e toda a política, né, norte-americana para conter a chegada desses imigrantes, a questão do famoso muro, né, do Trump. Nós temos também, o Enem gosta muito de tratar as questões urbanas do Brasil, os impactos das ações humanas sobre o espaço, né, e as consequências disso para o meio ambiente e para a sociedade em geral. Então, os alunos, assim, de maneira bem específica, né, conseguir conversar, né, na geografia, questão meio ambiente, seres humanos e a ação desses seres humanos sobre o ambiente físico, né, trazendo consequências ambientais e sociais. No conteúdo de história, é bom os alunos ficarem atentos, principalmente na história do Brasil contemporâneo, ditadura militar, essa era Fernando Henrique, Lula, esse momento atual político é bom eles dar uma olhada. E também história geral, né? Principalmente Segunda Guerra, Guerra Fria, as disputas, né, dos grandes impérios aí, em termos de história geral. É bom, principalmente no conteúdo de história, ter assim, uma calma, ler os textos com cuidado, utilizar todos os dados que vêm na prova, até porque, né, o Enem tem as respostas embutidas. O que eu coloco para os meus alunos e para todos os alunos de Monte Carmelo, né, é que fique atento às respostas erradas, a questão do exceto, a questão errada, analisar com muita calma, os textos são longos, são cansativos, mas é bom prestar atenção nos detalhes do texto, né, dos dados ali inseridos, que eles conseguem chegar a uma resposta mais rápida e digamos que, né, na resposta mais certa possível ali para eles no momento. Entre os alunos, muita expectativa com as provas. Eu estou muito confiante, eu recebi um preparo muito eficiente aqui no cursinho, bons professores, estou com uma expectativa enorme para esse Enem. Eu espero conseguir tirar a nota necessária para passar no meu curso e fazer engenharia civil. Nós aqui no Gregoriano Canedo, assim, falando pelo estadual, a gente fez o possível e impossível para estar preparando essa moçada. Então, assim, nós fizemos parceria com escolas particulares aqui da nossa cidade, o Intelecto, o Alpha Co, que foram escolas que nos ajudaram. Nossos alunos
tiveram a oportunidade de assistir aula com os professores lá do Alfa, com os professores do Intelecto e com os nossos professores, que são excelentes também. Então, assim, a gente tentou e fez o possível para preparar essa moçada aí. E uma outra dica muito importante nesse primeiro dia de prova: reserve de 30 a 40 minutos para que você possa transcrever a sua dissertação no final, para que você não seja pego de surpresa ou que o tempo, que parece ser longo, mas para quem fez o Enem, quem vai fazer o Enem, 5 horas e meia é muito pouco tempo. Chute, vale? Olha, uma dica que a gente dá é o seguinte, se eu não conseguir fazer aquela questão, eu deixo ela em branco? Claro que não. Aí você tem que contar com a sorte. Então, aquelas que eu não consegui fazer, porque eu tenho que focar primeiramente, naquelas questões que eu tenho mais facilidade, depois eu trabalhar aquelas questões que eu tenho mais dificuldade, sempre ali reservando um tempo maior. E aquelas que eu não tenho, é aquela questão da sorte também. Além do preparo, que eu tenho certeza, e aí principalmente os nossos alunos aqui do Intelecto, eles estão preparados para essa prova, eles vão precisar chutar muito pouco, mas um pouco de sorte sempre é bom numa prova como é o Exame Nacional, que é o Enem a nível de Brasil.